Meu nome é William, quero estar aqui lendo com os irmãos aqui um texto de 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso rei Yahshua, o Mashiach, e a nossa reunião com ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Yahshua já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama o Criador, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como o Criador no templo do Criador, querendo aparecer o Criador. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Eu li esse texto aqui com os irmãos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, mas eu vou estar relendo aqui alguns versículos novamente, para que eu possa estar explicando para os irmãos algumas coisas. No verso 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Na verdade, aqui é um texto que muitos pastores, muitos líderes religiosos, eles usam esse texto aqui para dar ênfase o anti-Mashiach, o anticristo, conhecido como anticristo, só vai se manifestar após aqui, quando vir a apostasia. Essa palavra apostasia aqui, adulterada aqui, essa palavra, ela foi trocada. O correto aqui seria afastamento, que eu vou estar lendo lá com os irmãos lá no verso 7 novamente. Os irmãos vão perceber que essa palavra aqui, ela foi colocada aqui, ela foi trocada aqui na verdade, né? Agora eu vou ler o texto correto para os irmãos e vou ler no versículo 3, depois eu vou ler no versículo 7 para os irmãos verem como vai se encaixar esse texto. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha o afastamento e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí lá no verso 7. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Então a palavra correta ali colocada no lugar de apostasia no versículo 3 é afastamento e não apostasia. Isso que muitos líderes eles dão ênfase nesse texto aqui para dar margem a essa questão da apostasia. Irmãos, a apostasia já aconteceu. Os apóstolos eles deixaram bem claro que após a morte deles, vamos ver aqui em Atos, que Paulo fala que logo após a morte dele iam aparecer lobos vorazes. Versículo 28. Cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja do Criador, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Após a morte dos apóstolos e após o fim da perseguição da igreja primitiva, aconteceu que a igreja caiu, a igreja entrou em apostasia ali, ela aceitou doutrinas que não vinham da parte dos apóstolos, que não tinham sido ensinadas por Yahshua para os apóstolos. Então ali a igreja caiu. Nós vemos ali no ano 325 ali a ascensão ali do imperador Constantino I, né, junto com os bispos ali romanos, eles se uniram com a igreja e a igreja caiu. A igreja caiu porque ela aceitou as heresias, ela aceitou os dogmas que foram colocados em relação ao Criador, em relação ao seu Filho, né, principalmente a questão, né, do nome do Criador, do nome do seu Filho, que foram alterados no passado dos anos. Ali a igreja caiu. Quando fala de apostasia, essa apostasia já aconteceu. Falsos mestres já entraram. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo aqui exorta Timóteo, né? Ele diz assim, capítulo 4, versículo 1. Exorto-te, pois, diante do Criador, de Yahshua Mashiach, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra,
insista a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Esse tempo, né, ele ia chegar, porque Paulo ele deixou bem claro lá em Atos 20, que logo após a sua partida iam aparecer lobos vorazes, iam entrar no meio da igreja e iam corromper a igreja. Porque a igreja não vai permanecer caída, ela vai passar por uma restauração. E quando que vai começar essa restauração? Daniel capítulo 8, versículo de número 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quem que é esse santuário? Esse santuário é a igreja. Paulo fala que o nosso corpo, né, é o templo do Espírito Santo. Quer dizer, o santuário, né, do Eterno é a igreja. E a igreja ela vai ser restaurada, ela vai ser purificada. Mas purificada do quê? Purificada dos ídolos imundos, purificada das heresias, purificada dessa teologia pagã hoje que é pregada através do cristianismo. Se os irmãos não sabiam, irmãos, né, o cristianismo, né, ele nada mais é do que mais uma religião pagã como as demais. O cristianismo ele surgiu em Roma. Quando os crentes se referem ao cristianismo, esse termo cristão ele vem de Roma, ele vem da Babilônia, né? Então todo o cristianismo ele se encontra debaixo de paganismo. Os pastores não aceitam isso, eles não creem isso, né? Porque a teologia que eles ensinam, que eles aprendem nos seus tempos, que eles aprendem em faculdade, seus cursos de teologia, é baseado no cristianismo. E o cristianismo é uma religião pagã, porque ela está debaixo de idolatria, né, em nomes pagãos que não vêm, né, dos originais, que não vêm, né, da verdade que os apóstolos anunciavam. Então pode os pastores ficarem de cara, ficarem bravos, pode vir aqui criticar. Eu vou continuar fazendo os estudos e cada estudo eu vou passar um assunto, né, e nós vamos aqui entender melhor essa questão do cristianismo. Fique na paz de Deus, irmãos.